Olá, eu sou a Sara Mendonça, terapeuta de famílias, instrutora de educação parental aqui no Instituto Eduque Bem. Na aula de hoje falaremos sobre os tipos de parentalidade. No mundo tão estranho que estamos vivendo, uma sociedade tão adoecida, a gente precisa falar o quanto que as pessoas, os cuidadores principais, eles tentam encontrar formas de fazer dar certo, funcionar dentro dos lares. E essa busca sem conhecimento, ela nos leva para uma educação completamente inconsciente e, consequentemente, impactando negativamente as nossas crianças. Mas antes de começar o nosso conteúdo, efetivamente, eu vou te pedir para você curtir o nosso canal, comentar aqui nessa aula de hoje e também compartilhar com outro profissional materno-infantil para que ele possa também conhecer esses tipos de parentalidade encontradas hoje na nossa sociedade. E também vou te convidar para curtir, compartilhar e nos seguir lá no nosso Instagram, @Instituto Eduque Bem. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de parentalidade que as famílias vêm buscando na criação dos seus filhos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa ter consciência que essa mudança precisa acontecer, mas, obviamente, para que uma mudança aconteça, eu preciso ter o conhecimento dos tipos de parentalidade. O primeiro é o permissivo. Tentam se comportar de maneira não punitiva e receptiva diante dos desejos e ações da criança, apresentam-se para ela como um recurso para a realização de seus desejos e não como um modelo, nem como um agente responsável por moldar ou direcionar o seu comportamento. Geralmente, a maioria das famílias que são permissivas são pais que provavelmente faltam o conhecimento, que não passam pela cabeça serem punitivos, que dão castigos, que façam ameaças, mas que também não têm o conhecimento do que a criança precisa naquele momento. A criança, existem duas vertentes. A criança, ela tem vontade e necessidade. Os pais que são permissivos estão ali sempre dando a vontade. Sempre que a criança pede, dá o que ela deseja, cumpre aquela vontade daquela criança. Mas isso não quer dizer que os pais estejam olhando para suas necessidades. E necessidades que não são atendidas, a gente tem uma criança que apresenta mau comportamento. Super protetores, que ou quem protege muito ou de maneira excessiva. Isso é muito comum a pais que já perderam, que já passaram por aborto, pais que têm medo de perder os filhos por algum motivo específico, seja por um divórcio, seja por uma situação de aborto, seja por uma situação de doença, seja por um acidente, alguma situação que fez esse cuidador principal temer e a perder a sua criança. Então super protege, coloca aquela criança numa bolha e a criança nem pensou e os pais já estão ali fazendo por elas. Crianças que crescem inseguras, crianças dependentes, crianças que não têm autonomia, crianças que chegam na vida adulta e se sentem completamente perdidos. Indiferente ou negligente. O estilo ausente ou indiferente é marcado pela falta de envolvimento, poucas regras, pouca orientação e, consequentemente, pouco cuidado e atenção dos pais. Ontem eu estava na rua e me deparei com dois conhecidos, se encontraram numa loja e parecia que eles há muito tempo não se viam, e aí o rapaz disse assim para a moça: "E aí, já tem filho?" Então, isso vem muito dessa pessoa, né? Esse estilo indiferente. Aquela pessoa que vem seguindo os conceitos, sendo arrastada pelo que a sociedade convida, manda, né? Coloca uma imposição. Você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Quem foi que disse que tem que ser assim? Quem foi que disse que tem que ter um casamento? Quem foi que disse que tem que ter filhos? E aí, quando a pessoa segue essas crenças equivocadas da sociedade, ela acaba se deparando com essa parentalidade indiferente. Autoritário, em que há uma tentativa de controlar e modelar de forma rígida as atitudes da criança. Estes pais valorizam uma obediência absoluta, recorrendo a medidas punitivas, verbais ou físicas, para que essa se comporte de acordo com a sua exigência. Então, os pais autoritários, eu logo penso na atrofia cerebral. Porque quando a gente traz aquele "tô mandando, anda, faça", que não tem relacionamento respeitoso, consciente,
amoroso, conectado, acontece atrofia cerebral. A gente tem inúmeras pesquisas nos mostrando hoje que essa falta de relacionamento, que vem muito desse estilo autoritário, né? Na verdade, todos esses estilos que eu já falei anteriormente, eles trazem uma negligência da parentalidade, porque nenhum deles estão olhando cuidadosamente a necessidade individual de cada criança, porque cada criança são únicas. Nós somos seres parecidos pra gente viver nessa sociedade, pra gente viver nessa tribo, pra gente viver em família, mas nós somos diferentes e a gente precisa ser respeitado nas nossas diferenças, que vem aí o nosso último estilo parental, o democrático. O democrático é exatamente a nossa disciplina consciente aqui de dentro do Instituto Eduque Bem. É a nossa filosofia de criação. A disciplina consciente é uma filosofia de criação que respeita a responsividade, o acolhimento, a conexão e os limites conscientes. É ter olhar atento, é entender exatamente quem é essa criança, o que essa criança especificamente precisa, quais são as causas, os sintomas, o que ela apresenta para nós que traz aí uma dificuldade desse comportamento. É olhar para a criança com muito amor, com muito apego, com muita individualidade, mas obviamente que a gente traz ali limites conscientes. Por quê? Porque essa criança precisa ser amada sim, mas a gente precisa ter regras. A gente vive numa sociedade onde a gente precisa também respeitar leis. Então essas leis são criadas, precisam ser criadas através da disciplina consciente dentro de cada família, dentro de cada lar e com muito amor envolvido. E se você deseja se aprofundar no tema, eu te convido a realizar a sua aplicação para fazer parte da nossa certificação em educação parental. É um lugar onde você encontrará o caminho completo para se tornar uma educadora parental de alto nível através do nosso método estruturado, validado, com base sempre na nossa disciplina consciente. E para conhecer mais sobre a nossa certificação, que é reconhecida pelo MEC, sobre todo o conteúdo que você terá acesso, é só realizar a sua aplicação. Basta você tocar no primeiro link abaixo da descrição. Eu te espero lá dentro, mas antes eu vou te pedir para você curtir o nosso canal, comentar, seguir o nosso canal e um beijo grande e nos vemos muito em breve.